Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Você está no canal Construindo do Zero. Eu sou o engenheiro Elber Amo e hoje nós estamos iniciando aqui um vídeo bastante importante. Eu até mesmo gostaria que este vídeo aqui fosse uma live, mas neste momento eu não consegui realmente realizar essa live por alguns compromissos, então esse vídeo aqui ele está sendo gravado, mas ele tem a mesma importância e é o grande intuito de eu estar aqui realizando principalmente para você que pretende iniciar uma construção. Este canal aqui ele foi montado recentemente por mim, que veio lá do canal Engenharia na Prática, que você me conhece muito bem, mas este canal aqui ele tem um intuito principal de focar na construção. E na construção sem traumas. Na construção sem prejuízos. Por isso que já desde o início do ano venho falando com você aqui que eu quero apresentar, que eu quero desenvolver o método Construindo do Zero sem desperdício, sem traumas, sem prejuízos, sem decepções. É isso que eu quero ensinar, é isso que eu quero capacitar você aqui neste canal. Temos pouco mais de 15 vídeos aqui, o canal realmente no início, mas eu quero que você realmente foque neste trabalho para que você possa realizar a sua construção. O canal ele vai ter todo um passo a passo, um direcionamento, desde ali do início, como nós começamos, falando a respeito dos terrenos, estamos abordando aqui a contratação da gestão desta obra, contratação realmente de um pedreiro, de um engenheiro, de uma construtora, tudo isso nós estamos abordando. E nesse vídeo aqui eu quero focar em especial, porque você pode me perguntar assim, poxa, engenheiro Elber, todo mundo na hora de construir fala assim que não tem jeito, que não tem condição, que realmente construir é um pesadelo, que ter problemas na obra é a coisa mais comum, tipo, obra é dose, né? Quem vai construir fala assim, puxa vida, né? Obra é dose, né? Bagunça, mão de obra desqualificada, prejuízos, abandono de obra, tudo isso que a gente está acostumado. Agora, isso é normal? Não, não é normal. Infelizmente, está ocorrendo uma grande negligência aí, principalmente dos profissionais que deveriam ser os profissionais responsáveis. Aí nós estamos falando de construtoras, nós estamos falando de engenheiros, de arquitetos, que são os responsáveis por realizar o gerenciamento, o controle, e não estão fazendo. Estão negligenciando, estão confiando em mão de obra desqualificada e tudo isso vem acontecendo, infelizmente. É uma realidade. Eu trabalho nas visitas, eu trabalho nas consultorias e realmente é absurdo realmente o que eu venho me deparando. Clientes frustrados, clientes que chegam, a pessoa só falta chorar na sua frente, de decepção, falando assim, olha a minha obra, Elber, o que aconteceu? Poxa, contratei uma construtora aqui, contratei um engenheiro, contratei um arquiteto, olha a minha obra do jeito que tá, tudo torta, fora de nível, fora de prumo. As pessoas desabafam, elas relatam esse desperdício, esse descaso com os profissionais. Então, através desse trabalho aqui é o que nós vamos debater. Inclusive esse vídeo aqui é um vídeo mais longo. Eu quero que você acompanhe até o final. Você acompanha até o final
que eu vou apresentar 14 itens. 14 itens para que você se atente, para que você realmente saiba por quê, né? Por que muitas vezes você não inicia uma construção. O que pode impedir? Poxa, eu quero realizar minha construção. Poxa, engenheiro Elber, eu não quero comprar uma casa pronta. Eu quero iniciar uma construção do zero. Eu quero fazer minha própria casa. Poxa, eu quero comprar o meu terreno. Eu não quero comprar uma casa pronta. Inclusive, falando um pouquinho para vocês aqui, hoje mesmo, um advogado, amigo, me convidou para participar de um processo, para ser o assistente da perícia do caso de um cliente que comprou uma casa e a casa está toda trincada, toda entrando em processo de trincas, enfim, rachaduras. Comprou uma casa pronta. E aquilo que eu disse para você, comprar uma casa pronta envolve muitas questões complicadas, envolve muitos perigos. E tudo isso você precisa se atentar. Por isso que hoje eu recomendo que você construa. Nós até temos um curso aqui que eu disponibilizo um curso que eu cito, comprar uma casa pronta ou construir. E eu recomendo sim que você possa construir. Mas como construir sem sofrer prejuízo? Então, é isso que eu vou abordar com você. Veja bem, estamos aqui, eu separei 14 itens e cada um deles primeiro aqui eu vou grifar em vermelho para você acompanhar. Olha só, eu vou grifar em vermelho. Você não sabe comprar um terreno. Com certeza você fala isso. Poxa, mas como é que eu vou iniciar uma construção se eu não sei comprar um terreno? Que tipo de terreno que eu vou comprar? Poxa, terreno em declive, terreno em aclive. Como é que eu faço? Vou gastar mais? Vou gastar menos? Poxa, terreno em aclive, todo mundo fala que é um terreno, famosa pirambeira, né? Muitos falam assim esse termo, pirambeira. Será que é isso mesmo? Terreno em aclive, lá em cima, nossa, vou ter que minha casa ficar lá no alto. Ah, não, eu vou comprar um terreno plano, porque terreno plano é uma maravilha, tudo bonitinho. Só que existem questões também do terreno plano que você precisa entender. E aí, não sei comprar um terreno. Muitos optam até por comprar um terreno pela internet, que é um risco muito grande quando você faz isso sem olhar. Então, você não sabe comprar um terreno. Você tem dúvida, que tipo de terreno que eu vou comprar? Será que esse terreno está legalizado? Se for dentro de um condomínio, geralmente sim. Documentação. Se for num bairro aberto, zoneamento. Posso construir um predinho de 3 andares? Comercial, residencial. Tudo isso você tem dúvida porque não sabe comprar um terreno. E existem vários importantes itens aqui na compra de um terreno. Você não imagina como tem detalhes importantes que eu até falei para vocês nos vídeos iniciais que falam por que você precisa tomar todos os cuidados. Você lembra daquele ciclo que eu falei para você? Lá no primeiro vídeo aqui do canal, volta lá e assiste o primeiro vídeo do canal, o ciclo. A compra de um terreno que passa pela contratação das construtoras, engenheiros, arquitetos, pedreiros, que aí vai para o formato dos pagamentos, fechar, contratar mão de obra com preço fechado, que aí vai por todas as etapas da obra, etapas estas que serão dentro de um terreno. Então, aquele ciclo, ele inicia por onde? Pelos terrenos. Então,
dúvida que você tem é você não sabe comprar um terreno, você não sabe exatamente o que você está comprando. Então, como comprar, né? Poxa, eu preciso iniciar minha construção, mas que tipo de terreno que eu vou comprar? Não sei que terreno que eu vou comprar. Então, primeiro item aí é este. O segundo, eu vou até separar para você aqui. Pá. Tá aqui, ó. Tem medo de construir, de tudo dar errado. É um perigo. Você tem medo de construir porque vai dar errado. Poxa, eu não vou iniciar uma construção porque realmente não vale a pena. Realmente eu vou acabar tendo problemas. Eu tenho muito medo de iniciar uma construção, porque já me falaram que é tão problemático isso aí. Então, ó, tem medo de começar uma construção porque vai dar errado. Tá? Então esse é um outro medo que você tem. Tem medo, acho que tudo vai dar errado, eu não vou conseguir, pô, não tenho experiência. Então, tem medo de construir porque fala que vai dar errado. Tá? Com certeza você pensa assim. Né? Não tem experiência, né? Não sei conversar com o pedreiro, enfim, nós vamos falar disso aí também. Então, o medo de construir. O item 2 aqui é o medo de construir que você tem porque não tem experiência. Aí nós vamos para o item 3, né? Que é aqui, né? Não sabe quanto custa o metro quadrado de construção. Isso aqui é um problema muito grande. Só um perigo muito grande que realmente muitos não se atentam. Mas você não sabe quanto custa o metro quadrado de uma construção. Poxa, falaram para mim que eu consigo construir com R$2.000 o metro quadrado. Poxa, o outro falou que com 1.500 eu faço. Isso aqui é um problema muito grave. Você não sabe quanto custa o metro quadrado de uma construção. Então você não tem noção, você não sabe. Poxa, cada um fala uma coisa, o que tem de verdade. Isso é um item importante, um item complicadíssimo aí, porque você não sabe o valor real e cada um fala uma coisa. Né? O item 3 aqui bastante complexo aí para a gente realmente abordar aqui e entender esta parte que eu vou explanar para você com todos os detalhes possíveis. Bom, agora nós vamos aqui para o item 4, bem aqui, ó. Gasta muito dinheiro no início da obra. Poxa, eu tenho medo de gastar muito dinheiro no início da minha obra. Nossa, poxa, eu comprei um terreno, eu não sei quanto eu vou gastar, vou ter muito dinheiro, é muito dinheiro que eu vou gastar, é uma situação complicada. Poxa, enfim, acho que meu dinheiro não vai dar. Será que eu vou conseguir fazer a minha construção, tá? Então, o quarto medo aqui, né? Gastar muito dinheiro no início da obra, né? Com a infraestrutura, dependendo do seu terreno. É o medo que eu tenho, que você tem. O quinto item, aí, um dos clássicos que nós podemos chamar aqui, né? Você não sabe quem contratar para cuidar da sua obra. Poxa, engenheiro Elber, você fala muito aí de construtoras, de engenheiros, de arquitetos. Claro que existem ótimas construtoras. A gente não está aqui, não estou generalizando que todas as construtoras elas são negligentes, de forma alguma. Mas veja que você não sabe quem vai contratar. Poxa, eu não vou contratar construtora porque o engenheiro Elber falou tanto de construtora que agora eu não quero nem saber.
Poxa, o engenheiro Elber falou que realmente os engenheiros são negligentes. Eu faço parte dos engenheiros. Claro que não da negligência. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente competente profissional naquilo que eu faço. Você já me conhece do canal Engenharia na Prática. Mas veja que você não sabe, você fica perdido porque não sabe quem vai contratar para cuidar da sua obra. Ah, eu não tenho a mínima ideia. Será que eu vou contratar com uma construtora, um engenheiro, um arquiteto? Vou contratar um pedreiro direto? E aí? Quem contratar para cuidar da sua obra? O item 6. Você, claro, não sabe como contratar a mão de obra. Não sabe contratar a mão de obra. Realmente não sei contratar a mão de obra. Puxa vida, como é que eu vou contratar a mão de obra? E aí você pergunta, puxa, pedreiro é tudo problemático, dá problema, poxa, mas aí se eu não tiver um engenheiro na minha obra, se eu não tiver um arquiteto, como é que vai fazer? Se eu não tiver o engenheiro Elber na minha obra, que infelizmente eu não posso muitas vezes estar na sua obra, poxa, como é que eu vou contratar? Eu não sei contratar uma mão de obra. Como é que eu vou pegar uma indicação de alguém para essa obra? E aí? Como é que eu faço? Como eu vou contratar uma mão de obra? Eu nunca construí antes, eu vou construir pela primeira vez agora. Eu já escuto tanto problema de pedreiro, e aí? Como é que eu vou contratar a mão de obra? Então veja a importância que o medo, né, que você tem, principalmente aqui no item 5 e no item 6. Né? Bom, item 7. Com certeza o medo clichê. Você tem medo de ser enganado pelo pedreiro. Olha, eu não tenho condições realmente de acompanhar muito a obra, eu não consigo estar presente, o meu trabalho não permite, eu não vou contratar uma construtora, não vou contratar um engenheiro, eu não tenho condições, eu não posso pagar uma administração, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar na mão de um pedreiro, mas puxa vida, né? Se eu for enganado, e se esse pedreiro não for de confiança, como é que eu faço em relação aos materiais? Poxa, mas ele foi indicado e é de confiança. Poxa, o pedreiro, quem são as pessoas que trabalham com esse pedreiro? Então, você tem medo. Você tem medo de ser enganado na obra, você tem medo de ser roubado na obra, você tem medo de tantas coisas justamente por essa mão de obra tão problemática que nós temos aí na construção civil. Item 8, que tem a ver também, né? Tem medo de tomar calote do pedreiro. Claro, tem sim, felizmente. Tem pedreiros que começam uma obra, vai até um certo ponto, e isso depois no final pode te abandonar, pode não finalizar o seu trabalho, e aí tem a ver muitas vezes com o formato dos pagamentos, que futuramente você vai entender. Então tem medo de tomar calote do pedreiro. E são várias as situações que nós temos aqui. Poxa, você muitas vezes pagou aquela tarefa, você pagou adiantado e o pedreiro foi embora, deixou você na mão, prejudicou você. Então você tem medo de tomar calote. E também não é diferente aqui, né, já que nós estamos falando de pessoas de pedreiro, sim, engenheiros. Você tem medo de ser deixado pelo engenheiro. O engenheiro pode abandonar a sua obra muitas vezes. Ele vai lá, abandona, dá baixa na RT e abandona a sua obra. Com desacordo com você, uma coisa que pode acontecer, sim. O engenheiro, o arquiteto pode, aqui tem que colocar também arquiteto, pode abandonar a sua obra. Então você tem medo de ser deixado pelo pedreiro, calote, tem medo de ser deixado pelo pedreiro, posso chamar aqui de tomar calote também do engenheiro, pode acontecer, claro, que se você tem um documento de ART, de responsabilidade técnica, você pode acionar esse engenheiro, né? É um profissional aí com uma credencial, aí você pode acioná-lo judicialmente, mas muitas vezes tem contextos
que você não tem um documento, e enfim, como é que faz? Então, tem medo de ser deixado pelo seu engenheiro, né? Aí nós vamos aqui pro item 10, pessoal. Clássico, hein? Clássico. Realizar, você tem medo de se realizar de forma errada os pagamentos. Aqui, um dos itens, se não for o mais importante, um dos mais importantes, que você tem medo de pagar demasiadamente e não ter o controle dos serviços que estão sendo feitos. Erro clássico aqui. E acontece, infelizmente, acontece. Existe um formato de pagamentos, existe um sistema de pagamentos que tem que ser feito. E se for feito errado, você terá grandes problemas de pagar geralmente a mais, pedreiro deixar você na mão, um engenheiro deixar você na mão, você tomar calote, porque realiza de forma errada os pagamentos. Então isso, item 10 aqui, sim, é um medo que você tem e deve ter. Item 11, como você nunca construiu antes, não conhece as etapas de uma obra, poxa, engenheiro Elber, mas eu não conheço as etapas de uma obra, começo, meio e fim. Para você construir, você precisa conhecer as etapas de uma obra. Quais são as etapas de uma obra? Poxa, compro um terreno, que projetos eu vou contratar? Contrato um engenheiro, contrato um arquiteto? Que tipo de profissional? Aprovação na prefeitura? Fundações? Esquadros, prumos, instalações? Eu não conheço das etapas da obra, então eu tenho medo. Poxa, como é que eu vou iniciar uma construção se eu não sei, se eu não conheço as etapas de uma obra? Sim, tenho medo desse sistema aqui por não conhecer as etapas de uma obra. E aí, claro, ligado a esse item 11, não podia ser item 12 aqui, não sabe onde acontecem as maiores falhas. Cada etapa de uma obra, ela tem um erro. Ou cada etapa de uma obra tem várias subetapas, e essas subetapas, tem algumas delas que você não pode errar, que são os mais complexos. Então, se você errar aqui, você terá problemas muitas vezes irreversíveis. Então, você não sabe. Se você não conhece as etapas, você também não conhece onde são as maiores falhas. Então, precisa conhecer aqui, onde estão as maiores falhas de cada etapa e quais são as etapas. Tudo isso aqui, no item 11 e no item 12. E no item 13, também muito clássico, aqui acontece muito, tem medo de faltar dinheiro para finalizar a obra. Poxa, mas eu tenho aqui um valor, Eu tenho um valor aqui para construir minha casa. Será que eu vou conseguir terminar essa casa? Será que eu vou conseguir finalizar essa casa? Será que vale a pena? Puxa, não sei, eu comprei um terreno em declive, eu gastei muito com a infraestrutura. Puxa vida, será que o item, o item 2 aqui, observa só, gastar muito dinheiro no início da obra, tá aqui, infraestrutura, gastei muito com muro de arrimo. O item 4 tem a ver aqui, com o item 13, medo de faltar dinheiro para finalizar a obra. Olha só. É um clássico também aí, que acontece sim. Pode acontecer, se você não planejar, se você não comprar o terreno certo, se você não fizer um planejamento, se você não conhecer todo o processo construtivo, isso é um medo que realmente pode se tornar realidade. E o último aqui, tem medo de sofrer uma grande frustração, uma grande decepção. Olha isso aqui, clássico, que é o que eu mais tenho acompanhado. O medo realmente
de sofrer uma grande decepção, sofrer um grande trauma, desperdiçar dinheiro, traumas, prejuízos e falar assim no final, né? Eu nunca mais vou construir na minha vida. Tive tanto problema. Na próxima vez eu vou comprar uma casa pronta. Muitos falam assim. É o que eu tenho. Essa frase aqui, pessoal. Eu tenho a frase aqui. Eu vou até mudar de cor aqui. Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar uma cor azul. Porque é absurdo a frustração que as pessoas estão tendo na hora de construir. O medo. Então, o medo de sofrer uma decepção. Então, observa você que esses 14 itens aqui são itens que você tem medo, que você não sabe, que você não sabe como realizar. São medos que estão dentro, que você fala, puxa, eu não vou iniciar uma construção. Eu vou comprar um terreno pronto, que é mais fácil. E aí? E se você comprar um terreno pronto e tiver o mesmo problema que eu citei para você agora há pouco aqui, né? Do advogado que me chamou para uma ação na justiça aí realmente, para eu participar como assistente da perícia, né? Para problemas de rachaduras e trincas, né? Porque a pessoa comprou uma casa pronta. Então, mais uma vez o que eu disse no início, não recomendo que você compre uma casa pronta. Mas isso aqui eu tenho que relatar para você, precisa entender, né? Que estes são os medos que você tem, isso é o que você não sabe, isso é um pavor que você tem. Mas que eu, engenheiro Elber, estou aqui para transformar, para ensinar você, para capacitar você. Todos esses 14 itens aqui e muito mais, eu quero capacitar você. Eu quero ensinar você a realmente realizar a sua construção com o nosso método Construindo do Zero, né? Eu vou quebrar para você aqui, ó, eu vou esmiuçar cada um desses 14 itens aqui, eu vou explicar um a um para você, passo a passo, item a item, tudo certinho ali, para você aprender a perder o medo de cada um desses 14 itens aqui. É isso que eu estou comprometido com você aqui no nosso canal Construindo do Zero. Esse é o meu compromisso que eu assumi aqui, né? Uma construção sem prejuízos, sem traumas, sem desperdícios. Então, tudo isso eu vou ensinar, tá? Isso aqui você tem medo, isso aqui você não sabe, mas eu, engenheiro Elber, eu garanto que eu vou ensinar para você, vou capacitar tudo que você precisa saber para aprender, né, sobre esses 14 itens e perder o medo de construir a sua casa, né, realizar o sonho da sua construção. Eu, engenheiro Elber, que você já me conhece de longa data, do canal Engenharia na Prática, da minha transparência, da minha credibilidade, é isso que eu vou provar para você, sim, que tem como construir sem desperdício. Ok? Temos mais vídeos na sequência, continuaremos aqui com o nosso canal, com o nosso trabalho, divulga nas redes sociais, para os amigos, compartilha nas redes, no WhatsApp, deixa os comentários aqui embaixo, que tipo de medo que você tem, você que, por exemplo, algum dos medos que eu não citei que você tem, aqui, escreve nos comentários, divide comigo aqui, para que a gente possa realmente conversar mais a respeito da nossa construção do zero. Grande abraço para você e segue canal Construindo do Zero, o canal que vai transformar a sua construção. Um abraço a todos. Você sabia que o sucesso da sua obra, ele passa aqui, por estes 4 pilares, passa aqui por este ciclo, desde ali da compra do terreno, do tipo de terreno, na hora ali de contratar
construtora, um engenheiro, um arquiteto, construtor, o formato dos pagamentos e o conhecimento em cada etapa da obra, onde você vai executar ali dentro do seu terreno. Este ciclo aqui, ele precisa ser muito bem compreendido para que você tenha sucesso na sua obra, e isso tudo eu vou ensinar para você lá no canal Construindo do Zero.